queridos alunos e queridas alunas da mediação tecnológica. Sejam bem-vindos, então, à nossa mais aula e mais um momento de aprendizado aqui na nossa disciplina e que nós iremos tratar agora. Vamos fazer uma modificaçãozinha aí nessas temáticas, né? A gente veio até aqui na aula 4, a gente veio falando sobre política, sobre Estado, sobre formas de Estados, dependendo das mais variadas situações, né, relações políticas, e agora a gente entra numa fase um pouco diferente. As nossas aulas agora vai tratar sobre alguns aspectos da sociedade um pouco diferentes da política. Então, hoje o nosso assunto é sobre direitos humanos, é isso mesmo. Hoje é um tema muito importante, porque não é só um tema que cai no Enem, tá? É um tema que tem sido recorrente em outras avaliações, em outras provas, também de concurso, né? Mas o nosso foco aqui é formar vocês, preparar vocês para as provas que vão proporcionar a vocês que entrem na faculdade, na universidade. Então, o nosso foco é esse, principalmente para os alunos do terceirão, né? Que é o que vocês estão aí comigo. Então, o nosso foco é estar dando essa base para que vocês possam ir preparados para a prova do Enem e, claro, que vai aproveitar esse conhecimento para outras avaliações, né? Então, hoje o nosso tema é direitos humanos caem nas provas do Enem em muitas perguntas, né, da área de ciências humanas. Então, hoje essa aula é para você, querido e querida, que quer se preparar para daqui a alguns meses estar prontíssimo, assim, afiado para as avaliações que virão para vocês fazerem, certo? Então, vamos aqui para a nossa tela. Nossa aula de hoje é direitos humanos. A gente vem trazendo para vocês alguns aspectos importantes dos direitos humanos, né? Que é o conceito, em primeiro lugar. A gente precisa falar do conceito do direito humano para que você não possa ser confundido nas perguntas e, principalmente, para que você entenda a diferença daquilo que se fala no senso comum, né, nas conversas que a gente ouve, enfim, e aquilo que realmente consta na Carta de Direitos Humanos, né, nos direitos fundamentais. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, a diferença e os conceitos fundamentais entre os direitos sociais e os direitos políticos. Então, vocês vão ter essa percepção do que é direito social, o que é direito político. A dimensão dos direitos humanos, ou seja, qual é o alcance que os direitos humanos têm na vivência do ser humano, do indivíduo, qual é o alcance que ele tem para as políticas públicas, como que nós vamos transformar o conceito em uma ação política. Isso é bastante importante, tá? Nós vamos falar também sobre os organismos internacionais de proteção aos direitos humanos, assim, a base fundamental internacional que versa para os outros países como eles devem agir em determinados casos de violação dos direitos, tá? Até mesmo as recomendações para os países agirem em determinadas situações dos direitos humanos. E aí a gente vai finalizar a nossa aula falando de direitos humanos na atualidade, o que tem sido um desafio, um verdadeiro desafio para os direitos humanos. E aí a gente vai trabalhar um pouco algumas questões também que caem nas provas do Enem, mas também de vivência da realidade que nós verificamos, né? Que é o racismo, a xenofobia, as migrações, entre outros temas, ok? Então a aula hoje é bastante recheada aí de coisas para a gente falar. Bom, então vamos lá, né? Vamos lá, arregaçar as mangas, pegue um caderninho de anotações e vamos falar sobre Human Rights, que é a mesma coisa que direitos humanos, né? Vamos então começar falando do conceito, o que é o direito humano, para que a gente possa então desenvolver esse conceito nas outras premissas, nas outras questões que vêm antes da gente discutir as ações, né? A gente primeiro tem que pensar o conceito geral. Então, vamos para o conceito geral? Vamos ler comigo, então, aqui, ó. Os direitos humanos são direitos inerentes, tá? Inerentes a todos os seres humanos, independentemente da nossa nacionalidade,
do local de residência, do sexo, da origem nacional ou étnica, cor de pele, né? Religião, idioma ou qualquer outro status. Todos nós somos igualmente titulares dos direitos humanos, sem discriminação. Esses direitos são todos interrelacionados, interdependentes e indivisíveis. Gente, vamos prestar atenção que tem muita informação aqui. Primeiro, os direitos inerentes, isso quer dizer que o direito está ali a partir do momento que você existe, né? O fato de você existir já lhe dá esse status de ter o direito humano, de ser cidadão, de ser cidadã, né? Outra questão também que é interessante é que não há uma distinção de qualquer natureza para que a pessoa seja, né, tenha esse direito. Então, independente se ela mora aqui na África, nos Estados Unidos, na Ásia, se ela é branca, se ela é negra, se ela é indígena, se ela não é, né, se é a origem que ela veio. Então, qualquer status não interfere no fato de você ter ou não direito humano. Outra coisa também que é interessante discutir aqui é que ele não tem discriminação, não deve ter, né, a origem do direito humano não deve ter discriminação. E também eles são interrelacionados, interdependentes e indivisíveis. Isso aqui, ó, a gente vai estudar já mais à frente, quando a gente fala de direitos humanos. Interrelacionados, interdependentes e indivisíveis. Isso é um fato importante para a gente discutir aqui mais à frente, tá? Bom, aqui é só uma imagem para a gente elucidar que o direito humano, quando a gente fala de ser igual para todos, é sobre toda essa diversidade que nós vemos aí. Então, assim, o Brasil é um exemplo do tamanho da diversidade que nós temos. Tanto uma diversidade étnica, como uma diversidade cultural, uma diversidade política, uma diversidade que se vê na cara das pessoas, né? O interessante é isso, que a diversidade, ela está estampada nos nossos rostos. Então, tem pessoas aqui que são descendentes de indígenas, de negro, de pessoas da Europa, né? Então, a gente tem toda essa diversidade que dificilmente a gente encontra em outros lugares. O que isso faz de nós um povo muito rico. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Só que, ao mesmo tempo, a gente também vivencia alguns problemas por conta dessa diversidade, né? Então, assim, não é porque é rico na diversidade que todas as pessoas se aceitam, que todo mundo vive em harmonia, que, infelizmente, essa não é uma realidade do nosso país, não é mesmo? Muito bem. O que a gente tem que pensar quando a gente fala em direitos humanos? É que ele também faz parte de uma gama, de um conjunto de valores e normas. Direito humano não é só você pensar numa coisa bonita, não é só você pensar em algo cristão, né? Como a gente está falando de cristão, porque a nossa maioria populacional é cristã. Então, assim, não é só o cristão que deve pensar direitos humanos, né? Ou mesmo, não é porque você é cristão que você não deve pensar nos direitos humanos. Pelo contrário, né? Tudo aquilo que o cristianismo defende enquanto premissas de valores que Cristo trouxe para nós, se você for ler, está dentro dos direitos humanos, né? Respeitar ao outro, amar o próximo. Olha que coisa mais essencial que a gente está falando de direito humano, que é mais bonito e fundamental do que amar o próximo. Existe uma coisa mais fundamental do que isso? Porque quando você ama o próximo, você não faz mal a ele. Você busca ajudá-lo. Você busca ter o sentimento de solidariedade. Portanto, quando a gente vê as premissas religiosas cristãs, ela fala de sociedade, ela fala de convivência, ela fala de respeito. Então, direito humano e cristianismo realmente eles casam, porque os valores que nós devemos cultivar são valores de solidariedade, de companheirismo. Então, assim, o direito humano ele está relacionado com uma sociedade, ele não está relacionado com apenas um indivíduo, uma religião,
uma forma de ser no mundo. Não, o direito humano está falando de viver em sociedade, porque esse é um mecanismo essencial. Ter uma sociedade que se diga que é organizada, ela precisa respeitar a base dos direitos humanos, né? Assim como a gente consegue ver aqui na tela, né? Os valores essenciais de construção de uma sociedade, ela passa basicamente pelos valores dos direitos humanos, beleza? Agora a gente vem pensando aqui, e esse direito humano, professora, quando que começou a discutir isso? Quando que começou a falar sobre direito dos homens, das mulheres, das crianças? Calma, calma que a gente vai falar um pouquinho aqui, que tem todo um histórico para a gente poder entender, tá? Bom, vocês aí que estão me assistindo, que estão assistindo essa aula, podem pensar que o direito humano é uma coisa muito recente, muito de hoje, da nossa geração. E eu garanto a vocês que não é. Os direitos humanos, ele parte desde a história antiga, gente. Já se discutia o direito das pessoas lá no Código de Hammurabi, lá na antiga Babilônia. Só para vocês terem uma ideia, né? Antes mesmo da Bíblia existir, né? Então a gente tem aí as leis antigas, onde nem existia escrita da maneira que a gente conhece, né? A escrita ainda era muito utilizada por símbolos, e ainda assim já se pensava, já se preocupava com a questão das pessoas, da convivência entre os seres humanos. E a gente tem, por exemplo, a lei mosaica, a lei das 12 tábuas, a Bíblia, são todos códigos de conduta de como lidar com o outro, com o ser humano. Só que na antiguidade nós tínhamos uma lei, né? As leis de convivência eram bem duras, consideradas hoje bem duras, naquela época não, né? Que era o quê? O olho por olho, dente por dente. Com o mesmo, né? Mesmo jeito que você feria, você era ferido. Então, se você roubasse, iam cortar a tua mão, a tua perna, né? Se você matasse, você ia ter que morrer. Então, se você for procurar no Antigo Testamento da Bíblia, ele rege uma série de regras sobre o que fazer em determinados casos de erros humanos. O estupro, né? O roubo, o fato de você estar na terra do outro, como lidar com o estrangeiro, né? Como lidar com a mulher, com as crianças. Aí vem o Novo Testamento, traz uma nova roupagem dessas regras, também trazendo outros aspectos da sociedade. Então, assim, o que nós temos aqui são regras antigas que também se preocupavam com quem tinha direito e quem não tinha, como é o caso da escravidão. A escravidão sempre foi igual em todos os momentos sociais? Não, os momentos históricos. Na antiguidade, a escravidão ela tinha suas regras, né, que não estavam baseadas unicamente na cor de pele. Quando a gente vê escravidão lá da colonização, aquela escravidão que foi iniciada ali na África, quando eles prendiam os negros para trazer para as colônias para serem escravizados, já era uma outra forma de escravidão, era uma outra mensagem de pensamento. Ali, a escravidão estava baseada unicamente em ser negro, a cor de pele escura. Na antiguidade, não. O que regia ser um escravo ou não estava baseado em outras questões de povos, de guerras, né? De pagamento de dívidas. Às vezes a pessoa escravizada para pagar uma certa dívida, depois que ela terminava, ela era libertada. Os escravos tinham alguns direitos, coisas que na escravidão negra não tinha, né? Era tratado como pior do que um animal. Então, assim, havia regras para se ter um escravo. Não estou dizendo que era bom, nem era provável, tá? Só estou dizendo que era diferente, tá certo? Então, gente, aqui na nossa tela a gente vê que o Código de Hammurabi, os códigos de conduta, eles também se preocupavam com o ser humano. De que maneira esse ser humano iria estar vivenciando essa vida coletiva, que essa é a premissa do direito humano. Como viver em coletividade, como não fazer mal ao outro e, ao mesmo tempo, também não ser ferido pelo mal, né?
Bom, aqui nos direitos da Idade Moderna, pré-moderna e Idade Média, o direito humano passava, então, por um filtro. Que filtro era esse, gente? Era o filtro da religião. A religião, então, principalmente a religião cristã católica, que era a única igreja que existia naquela época, né? Institucionalizada, ela regia os códigos de conduta, o que se pode e o que não se pode fazer. Era a Igreja Católica que determinava. Portanto, essas condutas elas tinham que ser aprovadas pela Igreja. Todas as pessoas elas tinham obrigação de ser católicas. Se não fossem, já era visto de uma maneira diferente, né? Se duvidasse, até era perseguido pela Igreja se você não fosse católico. Porque para eles, a única salvação para a alma possível passava pela Igreja Católica, tá? Então, assim, esses temas dos direitos humanos, direitos, tinha muito mais a ver com uma questão espiritual, né? Com uma questão institucional da própria igreja. A gente tem também a Carta Inglesa, que versava também sobre os direitos humanos, lá em 1215, né? Olha só quanto antigo é essa discussão, né? E aí a gente teve vários eventos sociais, históricos, que trabalharam, né, que versaram sobre os direitos humanos, que deram essa relevância e que realmente foram necessárias. Uma foi da independência norte-americana, no século XVIII, né, que trouxe a discussão sobre os direitos humanos também. A Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa também são os ideais básicos dos direitos humanos, liberdade, né? Fraternidade. Tem uma outra que eu esqueci agora, mas eu vou lembrar. O Manifesto Comunista traz algumas premissas, principalmente do trabalho, né? Relacionado à liberdade do trabalhador, né? E o básico para que ele pudesse sobreviver. A Constituição Mexicana, de 1917, a Constituição de Weimar, em 1919, e, por fim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que foi adotada após a Segunda Guerra Mundial pela Assembleia das Nações Unidas, né? Essa que é a principal, que hoje rege, né, vários documentos importantes quando a gente se discute ações e políticas em relação aos direitos humanos, né? Nós temos aí a ONU que rege isso tudo, né, que tenta fazer esse diálogo entre os países para tratar desse tema, ok? Pois então, agora nós vamos discutir as características dos direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, existe um fator, vários fatores inclusive, né, que a gente precisa prestar atenção, e você que está aí assistindo tem que entender que isso cai em prova. Então, quando a gente fala dos direitos humanos, não é só uma questão de achar o tema bonito, não. É porque realmente ele é um tema necessário, tá? Bom, vamos começar aqui com uma característica importante, que é ser um fato histórico, né? O direito humano, ele não é um direito que nasceu e está hoje do mesmo jeito que nasceu. Por que eu estou falando isso, gente? Quando a gente começou lá no Código de Hammurabi, passou pela lei mosaica, passou pela Idade Média com a religião católica, passou pelas constituições dos estados, passou pelas Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma série de modificações. Tanto de questão de universalidade desses direitos, como, por exemplo, quem poderia ser cidadão, cidadã desses direitos? Homens brancos, homens negros, mulheres, crianças, estrangeiros, refugiados. Tudo isso, gente, foi sendo modificado ao longo de cada período histórico. Quer dizer o quê? Que os direitos humanos são históricos, quando a gente fala disso, é porque ele modificou-se com o tempo. Antigamente, né? Antigamente, a gente falava de direitos humanos com uma coisa
mais centralizada em determinadas pessoas. Hoje a gente já abre os direitos humanos falando das diferenças de pessoas que não eram nem vistas como seres humanos, de pessoas que não eram nem vistas como cidadãs, como pessoas importantes para a sociedade. Então, basicamente, os direitos humanos mudam de acordo com as necessidades que a sociedade nos apresenta, as necessidades que aparecem nos conflitos. Cada conflito que se passou diante da sociedade, foi necessário novos diálogos, novos paradigmas, novas questões a serem resolvidas, né? Então, sempre o direito humano vai sendo modificado. Quando a gente discutir, talvez, os direitos humanos daqui a uns 50 anos, outros temas, com certeza, serão colocados em xeque. Talvez os temas que a gente está falando hoje já tenham sido superados, e a gente vai estar falando de outros importantes, né? Então, aqui na tela, a gente vê que o direito humano é um direito histórico, a característica deles é a historicidade, a capacidade que ele tem de se modificar com o tempo e com as necessidades. Mas ele também é universal. Por que ele é universal, galera? Porque todas as pessoas, a partir do seu nascimento, até mesmo dentro do ventre, né? Que a gente discute muito o direito do nascituro, ou seja, aquela criança que está no ventre e que ainda não nasceu, ela tem direito? Sim ou não? E aí, gente, o que vocês acham? É uma discussão polêmica porque se fala da vida, da concepção da vida, fala-se de aborto, fala-se de uma série de coisas. Tá vendo como o direito humano é complexo? Então, assim, desde o momento que essa criança é concebida até o momento do seu nascimento, e depois que nasce, cresce, quais são os direitos que ela tem, né? E ela é, então, sujeita de direitos em todas essas situações. Quando a gente fala disso, a gente fala da característica de universalidade, né? De todas as pessoas, ok? A gente também tem aqui, ó, os direitos indivisíveis. O direito humano, ele é indivisível, por quê, gente? O que quer dizer isso? Porque a gente não pode fracionar ou dar mais direito para um e menos direito para outro. Ah, mas o fulano é branco, então ele tem mais direitos do que quem é negro. Quando a gente discute direitos humanos, isso não é admitido. Não interessa se fulano é branco, é mais bonito, o outro é feio, o outro é cadeirante, né? A outra pessoa tem mais posses ou menos posses. Quando a gente discute direitos humanos, como eu disse para vocês, é universal e também é indivisível. A gente não pode fracionar, a gente não pode dar algo a mais para o outro e deixar o outro com menos. Se a gente faz isso, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos infringindo, nós estamos deixando de cumprir o básico dos direitos humanos, né? Isso existe? Pode existir em algum momento, mas não é o certo. A gente está falando o quê? De premissas. Não estou falando de prática. Prática é outra coisa, tá? Outra característica dos direitos humanos é que ele é inalienável. O que é inalienável, gente? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não posso transferir o meu direito para o outro, né? Eu não posso dar, por exemplo, assim, as instituições bancárias, por exemplo, eles colocam bem claro que as senhas pessoais, elas não podem ser transferidas, ela é inalienável. E eu também não posso vender, não posso terceirizar, é a minha responsabilidade. Então, assim, eu não posso transferir esse direito, eu não posso vender, vou vender o meu direito à vida aqui para fulano. Eu vou terceirizar, eu vou comercializar. O direito é inalienável, cada um tem o seu e eu não posso tomar o direito do outro, entendeu? E imprescritível, isso quer dizer o quê exatamente? Que ele não prescreve. Daqui a 20 anos ainda a gente está discutindo direitos humanos? Vamos estar. E o direito tem que ser para todos e não prescreve, né? Ele não vai vencer, não tem uma data de validade. Direito humano não existe validade para ele, tá? Então, isso aí basicamente são os critérios, são as características que o direito humano tem. Agora aqui na tela a gente vai conhecer as dimensões, como que a gente alcança. Para a gente discutir direitos humanos, né, os primeiros aí
da parte mais pós-moderna, a gente teve que dividir em categorias, dividir em partes, né? Vamos dividir em partes. Então, o direito à liberdade, o direito da igualdade, tá aqui, ó. Aqui são as premissas da Revolução Francesa, que eu tinha esquecido aqui, ó, da igualdade. O direito à liberdade, igualdade e fraternidade, que são os lemas da Revolução. Esses 3 lemas, eles foram divididos em partes, né? Nós temos aí os direitos civis e políticos, que fazem parte dos direitos à liberdade. Nós temos o direito à igualdade, que está na categoria dos direitos sociais. E nós temos o direito à fraternidade, que está na categoria dos direitos coletivos. Agora a gente vai conhecer melhor cada um deles. Bom, dos direitos da primeira dimensão, que são os direitos à liberdade, ele é um dos direitos mais importantes que nós temos enquanto direito humano. Porque sem liberdade, nada pode ser mais fundamental para o ser humano do que ter o direito à liberdade. Então, esse direito está relacionado com o pensamento liberal burguês. Foi os burgueses, tá, gente, que pensaram nesse direito. Ele tem um caráter fortemente individualista, né? Aparece também como uma esfera de atuação do Estado e ele está demarcado na zona de não intervenção sobre as liberdades do indivíduo, liberdade de ir e vir, liberdades de crença, liberdade de pensamento político, liberdades de iniciativa, né? Então, o indivíduo ele tem que ter essa garantia. A nossa Carta Magna, né, a Constituição, no seu artigo 5º, ela fala exatamente desses direitos aí que nós estamos discutindo. Um deles, fundamentais, né, que está dentro da nossa Constituição, é o direito à liberdade, né? Isso está configurado na nossa Carta Magna. Outra dimensão dos direitos fundamentais é o direito que reza sobre a questão das desigualdades, né? Os direitos civis aqui, ó. Os direitos sociais, desculpa, o direito civil está na primeira dimensão. Os direitos sociais estão relacionados ao quê? A proporção, né? A promoção, na verdade, das condições mínimas de vida para todas as pessoas, o que seria algo que não devia nem estar sendo discutido mais, né? Esses direitos sociais estão relacionados à questão econômica e cultural, né? O que o Estado tem que buscar é sempre diminuir as desigualdades sociais e proporcionar proteção aos mais fracos. Tipo, tem gente que fica revoltada, mas vai fazer política para pobre tem que trabalhar, né? E muitas dessas pessoas não teve a oportunidade de estar empregado, ter seu emprego, porque a gente vive numa sociedade que tem problema muito fácil, né, muito forte do desemprego. Então, os direitos sociais é para garantir que essas pessoas também não passem fome, não passem necessidade, que é um dos grandes problemas do Brasil. A pobreza nunca deixou de existir, né? E nos últimos anos tem sido mais intensa ainda. Então, a gente vê que os direitos sociais, eles são importantes numa sociedade como a nossa, de graves problemas de desigualdade social, né? Então, isso é um problema que a gente ainda precisa enfrentar. E, por fim, os direitos à fraternidade está relacionado aos direitos que englobam, né? Uma vida saudável, um ambiente equilibrado, uma qualidade de vida, um progresso, a paz, a autodeterminação dos povos, né? Então, quando a gente fala de meio ambiente, né, de desmatamento, de busca por liberdades, não consumimos alimentos com agrotóxico, tudo isso, gente, está relacionado a um direito humano, né? Você quer comer veneno para depois ficar doente e morrer proveniente dessa doença? Não, ninguém quer. Então, uma das brigas que há, né, dentro dos grupos de direitos humanos é para que as pessoas possam comer mais saudável possível, para que ela possa ter uma vida mais longa, né? Então, esse também é um dos direitos da terceira geração, que é os direitos à fraternidade, tá bom? Marquem aí no caderninho de vocês, tá? Bom, aí a gente vem então para a organização social, uma organização que trouxe, né, que traz essa centralização da discussão dos direitos humanos no mundo, que é a ONU, Organização das Nações Unidas. Na Organização das Nações Unidas, né, que começou após a Segunda Guerra Mundial
e a data, né, de início foi em 24 de outubro de 1945. Ela foi fundada por 51 países, entre eles o Brasil, né? Geralmente, quando tem uma reunião internacional da ONU, o Brasil geralmente é o primeiro país a abrir a reunião, é o primeiro país a falar. Então, o representante brasileiro, o presidente, a presidente, sempre vão ser os primeiros a falar na reunião da ONU. Pelo menos é uma prática até hoje, né? Bom, quais são os objetivos da organização? Uma delas é preservar gerações futuras dos flagelos das guerras, dado o exemplo de como ocorreu ali a Segunda Guerra Mundial, então é um dos seus objetivos, né? Reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem e na dignidade da pessoa humana, né? Está sempre em pauta a discussão da dignidade humana. Promover o progresso social em todas as partes do mundo e diminuir a desigualdade, né? E formar uma cooperação internacional. Essa cooperação internacional, ela objetiva buscar soluções para os problemas de vários países, como é o problema da fome, como é o problema das guerras, das migrações, das ditaduras, como é o problema da desigualdade social, do desemprego, como vários desses problemas são discutidos nas cúpulas da ONU, em vários grupos de trabalho, que visam buscar soluções e ajudar os países a encontrar soluções para esses problemas. Claro que os países têm que estar de acordo, os países têm que concordar, os líderes políticos, né, os presidentes, enfim, têm que querer também, eles não obrigam o país a fazer nada, né? Mas sim recomendam, buscam intervir para ajudar, né? Então, por isso a organização da ONU é tão importante para o mundo, para esse diálogo, né? Buscando sempre a paz. Muito bem, aqui agora a gente vai falar sobre a prova do Enem, já que o nosso objetivo é preparar vocês para a prova do Enem, e vocês sabem, né, gente, que na prova do Enem a gente tem aqui a redação. A redação é um dos problemas, assim, o calcanhar de Aquiles para muitos alunos. Por quê? Porque é muito difícil desenvolver um texto quando você não é acostumado a escrever, não é verdade? Então, vocês ficam, e agora? Como é que eu vou escrever um texto? Eu não sei escrever. Ou então, como é que eu vou desenvolver esse tema? Né? E grande parte dos temas que caem no Enem, gente, sempre envolvem problemas e características, situações dos direitos humanos. Por isso eu trouxe nesse slide para vocês essa questão para vocês entenderem. Gente, isso aqui eu peguei, tá? De temas e de dicas que se dão. A proposta de intervenção dentro de um problema dado no Enem, sempre, coloca isso na cabeça de vocês, pessoal, tem que respeitar as premissas dos direitos humanos. Portanto, você, aluno, você, aluna, tem que saber quais são as premissas dos direitos humanos. Senão, como é que vocês vão escrever um texto, né, de intervenção? Porque sempre em todo o texto, no final, você tem que trazer uma determinada solução para o problema. Só que essa solução não pode ir contra os princípios dos direitos humanos. Se você fizer isso, tá? Só dando um exemplo, se vocês fizerem isso, vocês podem sofrer problemas, né? Vocês vão perder pontos, pode até não zerar a questão, mas vocês vão perder muitos pontos. Então, a nota de vocês vai cair lá para baixo, tá? Então, de acordo com o Manual de Redação do Enem, quando o participante apresenta a sua proposta de intervenção, deve respeitar os direitos humanos, ou seja, não romper com os valores da cidadania, da liberdade, da solidariedade e da diversidade cultural, tá? Então, vocês não devem estar escrevendo qualquer coisa achando que vai ser aceito porque vocês acreditam ser o certo, tá? Vocês precisam se atentar para essas questões, tá? São muito sérias. Então, fiquem ligados aí que nessa aula é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês precisam saber o que é os direitos humanos para vocês fazerem boas redações e também demonstrarem que vocês sabem, que vocês compreendem a importância que os direitos humanos têm para a vida em sociedade, tá certo? Então, continuando, olha só, a dica que tem aqui para vocês. Quando se fala de globalização,
comunicação, desigualdades econômicas, migrações, são temas que são recorrentes no Enem, então vocês precisam buscar compreender a importância que os direitos humanos têm dentro dessas discussões, né? Por exemplo, sobre as migrações, né? O processo que ocorre nesse processo migratório, eles formam, né, um elo inseparável desde a metade do século passado. Nós estamos vivendo intensos momentos de migrações por diversos motivos, que são entre eles a globalização, né, a comunicação, turismo, as desigualdades econômicas, guerras, entre outros. Então, vocês têm que compreender que as migrações também devem ser lidas através da lente dos direitos humanos. Você tem que olhar e perceber quais são as motivações que levam as pessoas a migrarem. Não é só porque elas acham legal, mas sim, muitas das vezes, na maioria das vezes, é por necessidade, né? Aí a gente também tem um outro tema que cai sempre no Enem, que é a xenofobia, né? A xenofobia traz um grave problema para a sociedade, né? Principalmente porque ela segrega as pessoas, ela segrega, traz um sofrimento também para muitas pessoas, né? Nos países mais desenvolvidos, onde há uma maior contingente de imigrantes, ocorre esse problema, um sério problema, né? Por exemplo, você é brasileiro e você vai para os Estados Unidos. E você é pobre, você está lá para pedir emprego, para tentar sobreviver. Provavelmente você pode vivenciar situações de xenofobia. Ou seja, as pessoas chegarem para você e falar que não gostam de você só porque você é brasileiro. Nem te conhecem, não sabem nada da tua vida, mas não vão gostar de você porque você tem essa cara aí de brasileiro, de mestiço, indígena. Aí você, não gosto de você não, você é feio. Brasileiro é tudo preguiçoso. Então essa generalização em relação à sua nacionalidade traz, então, esse problema da xenofobia, que quer dizer estrangeiro, medo de estrangeiro, phobos, né? Tudo que tem fobia tem a ver com medo. Então, assim, aconteceu isso muito lá na Ásia, depois da pandemia, porque as pessoas associavam o coronavírus ao país, né? A China. E todas as pessoas que tinham características asiáticas também sofreram, em algum momento, xenofobia. Por isso eu trouxe essa imagem aqui, a pessoa falando, né? Não sou um vírus, eu não sou a doença, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano e também estou sofrendo com isso. Então, a xenofobia traz realmente o sofrimento, né? Outra questão da xenofobia está relacionado com algumas iniciativas políticas, né? Que é o nazismo, né? A xenofobia também ocorre muito em países desenvolvidos, principalmente na Europa, e geralmente alguns nativos, não vou generalizar que são todos, né? Acreditam que os imigrantes são responsáveis pelo desemprego, pela criminalidade e por todos os problemas sociais de um país. A xenofobia também atinge, né, os países ricos. Aí, ó, a polícia desmantela uma rede neonazista na Itália, né? Então, assim, é muito sério, isso pode trazer graves riscos para a sociedade. Existe também a xenofobia dentro do Brasil, né? Apesar de sermos um país bem diverso, as pessoas também são xenofóbicas, né? Com relação, por exemplo, aos nordestinos, né? Que vem atribuído de estereótipos para essas pessoas, ficam chamando de cabeça chata, de baiano, de Paraíba, sempre trazendo um aspecto negativo. Gente, xenofobia sempre está relacionado com algo negativo, nunca positivo. Você nunca vai falar, o nordestino é uma pessoa boa, né? Uma pessoa que mora ali perto da praia, que legal. Não, sempre vai trazer um estereótipo negativo para essas pessoas, né? E também temos episódios, né, de xenofobia de brasileiros contra os bolivianos, né? Então, assim, eles sofrem racismo aqui. E por quê? Porque na maioria deles que vêm para cá são pessoas pobres que vêm buscar trabalho, principalmente na região de São Paulo. Então, existe muito esse preconceito contra os bolivianos aqui, que chamam de feio, de pobre, de nojento. Então, isso também faz parte de uma das questões discutidas aí no Enem, tá?
Bom, aí a gente também tem a xenofobia, sempre relacionada à questão negativa, que também traz o preconceito. O preconceito de quê? Cultural, a discriminação racial, econômica, né? Sempre relacionado às pessoas estrangeiras, de outros lugares, né? Isso também traz um aspecto que nós precisamos trabalhar, que é a tolerância. A gente precisa trabalhar a tolerância relacionada a esses temas, né? Então, gente, a xenofobia trata-se de um racismo, um preconceito cultural e uma discriminação racial, econômica, social às pessoas estrangeiras, tá? E é um tema recorrente dentro das provas do Enem. Muito bem, gente, então tá aí as nossas referências, nossa aula de hoje encerra por aqui sobre esse assunto, porém daqui a pouquinho a gente volta para a revisão de conteúdo e as atividades propostas, tá bom? Abraço, até daqui a pouco.